Olá a todas, todes e todos, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Eu acabei de ouvir uma música daquela das antigas, Cálice, com Chico Buarque e Milton Nascimento. E aí me deu uma vontade de fazer esse vídeo e compartilhar com vocês o sentimento que me veio. Para as pessoas que me conhecem, eles sabem que eu sou sagenário. Eu tenho 61 anos, né? Então, qual que é a vantagem disso? Seguindo os ensinamentos de Plácido Domingo, que aos 76 anos disse para um cara de 26 que disse: eu sou 50 anos mais jovem do que você, né? Dentro dessa filosofia, eu acho que o grande barato de você ter vivido até os 61 anos não você contar a história por aquilo que você ouviu de alguém, por aquilo que você leu nos livros de história, ou até se você for um cara interessado, de ter pesquisado no Google, né? E visto textos, matérias de jornal, fotos, das coisas que aconteceram num passado recente. Cálice me fez lembrar 1977, né? Eu era office boy no escritório de contabilidade na Rua Xavier de Toledo, no centro de São Paulo. Para quem mora aqui e é das antigas, sabe que era nessa rua que tinha a Casa Anglo-Brasileira, mais conhecida como MAP, né? Então, ao sair do prédio do número 114 da Rua Coronel Xavier de Toledo, ao final de um dia de trabalho, andando que nem doido pelo centro da cidade, a pé, obviamente, né? Para poder entregar documentos, receber documentos, fazer pagamentos, eu me deparei com uma passeata, com uma manifestação. E nessa manifestação eu ouvi pela primeira vez o slogan: o povo unido jamais será vencido. O único problema é que durante esta passeata, e justamente na hora que eu tinha saído do prédio, a polícia veio. A polícia veio com aqueles cavalos, a polícia veio batendo em todo mundo, jogando bomba de gás lacrimogênio. E o Serginho aqui teve que atravessar Xavier de Toledo correndo, descer as escadarias da ladeira da memória correndo, atravessar o comecinho da 9 de julho correndo, porque na época não tinha passarela, para ir para a Praça da Bandeira, pegar o ônibus Jardim Maria Sampaio para poder ir para casa. Nossa, quando eu entrei no ônibus, eu falei: estou livre. Eu ia apanhar muito. E na época eu não tinha realmente a compreensão daquilo que estava acontecendo, né? Eu trabalhava, ganhava lá o meu salário mínimo, né? E eu só ouvia as histórias que o meu pai contava, dizendo que, olha, quando você nasceu, na época que você nasceu, as coisas eram melhores, e aí teve 3 anos depois que você nasceu, teve um golpe militar e a gente vive até hoje embaixo de vara, na opressão. Você não pode sair na rua sem carteira de trabalho. Se você estiver na rua depois das 6 da tarde e não tiver uma carteira de trabalho com registro ativo, você vai apanhar e corre o risco de você morrer se você for bocudo com a polícia, né? Convenhamos, pouca coisa mudou, né? Só que o fato de você ter ou não ter carteira de trabalho, tanto faz. Se você for preto, você corre um risco, sim, de
morrer sendo trabalhador ou sendo marginal, como tem muitos brancos que a gente sabe, né? Concorda? É isso aí. Nós estamos diante às vésperas de uma eleição, segundo turno das eleições. Nós temos aí diante de nós dois caras, e esses caras, eles não têm boa reputação, é fato, eles não têm boa reputação, né? Todos eles têm um histórico assim meio melecado, comprovadamente, né? Sim ou não? Ou você é cego para um lado ou cego para o outro? Conivente de um lado ou conivente do outro? É fato que nenhum dos dois tem boa reputação. E aí, gente, o que me faz escolher para votar dia 30 de outubro? O que me faz escolher é ter vivido a história, né? Então, o que acontece? Nós vivemos os últimos 4 anos mais recentes um processo de incompetência na gestão, de corrupção com o legislativo, de afronta ao judiciário. Sim ou não? Sim, né? É verdade, né? A gente viveu 4 anos sob ameaça de golpe militar. E aí, quando você fala ameaça de golpe militar, eu volto a 77. Eu não quero isso. Eu não quero isso. E aí, um dado importante. Se você hoje referenda a merda que você fez em 2018, aí sim é que a carta tá na mão, né? Eu mexo no judiciário, botando mais mais 4 André Mendonça, né? Mais 4 Nunes Marques, né? Que se posicionam numa total e absoluta subserviência ao presidente atual, esquecendo que eles entraram lá para honrar a Constituição da República Federativa do Brasil. O golpe de Estado está dado. Parar para pensar. Simples assim. Então, jovens, então, adultos, então, senhoras, então, tias do Zap, se vocês não viveram 1977 com a pancadaria, e ali não importava se você era cidadão de bem ou não era. Se a polícia não fosse com a tua cara, ela ia bater e pronto. A mando do governo central. Sim? Quem viveu 77 sabe disso, né? Resumindo, em nome da preservação do Estado Democrático de Direito, onde o Poder Executivo cuida da saúde, da educação, da tecnologia, administra as Forças Armadas, onde o Legislativo faz as leis, corrige as leis que estão erradas, onde o Judiciário aplica exclusivamente a Constituição em nome desse Estado Democrático de Direito que a gente viveu de 2002 a 2010, eu sou obrigado a votar no Lula. Pergunta para mim se eu tô feliz. Não. O meu candidato era o melhor candidato à disposição de um povo lúcido,
mas agora eu tenho que escolher entre o coisa ruim e o coisa pior. E eu não vou votar no coisa pior. O meu voto é no Lula. Eu espero que em 2026, se a gente ainda tiver democracia, a gente consiga mexer na cabeça do povo, para que esse povo entenda que ódio e paixão não bota comida na mesa de ninguém. O povo precisa de trabalho, não precisa saber se é contra ou a favor do aborto. O povo precisa de educação. O povo não precisa discutir ideologia de gênero, até porque isso aí é igual coelhinho da Páscoa, isso não existe. Então, se em 26 a gente tiver democracia, a gente volta a conversar sobre eleições. Tudo bem? Eu queria finalizar com um recadinho. Um recadinho para as Barbies trogloditas que não conseguem ter o músculo de academia, mas andam com uma .40 na cintura. Esses caras, eles fazem xixi na cama quando sonham com Fidel Castro ou com Che Guevara. Mas na santa, imaculada ignorância deles, eles nunca ouviram falar de Robespierre. Robespierre foi um advogado que morreu pobre porque advogava para pobre. Ele foi um dos grandes personagens de um evento que aconteceu na França no final dos anos de 1700, 89 a 99, onde houve uma revolução. E Robespierre foi um dos, vamos dizer assim, idealizadores de toda a, vamos dizer assim, de tudo aquilo que prega a corrente progressista de esquerda. E a corrente progressista de esquerda é sob o aspecto econômico. Aquele povo que brigou e que muitos morreram na época, queria só que o Estado... É assim, ó, eu sou brasileiro, então o Brasil, enquanto entidade federativa, tem o dever constitucional de garantir que eu consiga trampo e que esse trampo possa me dar as condições para eu ter uma comida, para eu ter um teto, para eu ter educação para os meus filhos e para eu ter saúde quando eu ficar doente. É isso. O povo de esquerda não quer esmola. O povo de esquerda não quer bolsa. O povo de esquerda quer que o Estado seja o promotor e o indutor do desenvolvimento para que a gente tenha trampo, para que a gente possa ganhar o nosso salário, para que a gente possa fazer o nosso empreendimento, né? Para que a gente possa comer, beber, ser feliz, educar os filhos da gente. É só isso que prega aquilo que os direitistas alucinados bolsonaristas chamam de esquerdalha. Calcados em quê? Em coisas mirabolantes. Cuba, Venezuela, mamadeira de piroca, aborto. Vocês estão viajando, né? Para pensar um pouquinho. É só esse recado que eu quero dar para encerrar as minhas participações
relacionadas especificamente às eleições. Seja o que Deus quiser. E que Deus possa botar juízo na cabeça do povo do Brasil, enquanto o Brasil ainda existe. Fora Bolsonaro.